Olá, sejam bem-vindos à aula do curso de Introdução à Informática em Saúde. A aula de hoje vai ser sobre telesaúde. E nós vamos começar então revendo os tópicos que nós vamos ter hoje durante a nossa aula. Nós vamos falar sobre a evolução tecnológica da medicina, as redes de comunicação de dados, como que elas têm impactado a medicina, essas novas tecnologias, dar uma definição do que é telesaúde, quais são os novos modelos de serviço, os tipos principais de aplicação de telesaúde e também quais são as tecnologias que são utilizadas em saúde. Nós vamos terminar falando brevemente sobre a telesaúde no Brasil, como ela está, quais são os seus projetos e algumas conclusões. E também daremos algumas informações sobre como saber mais. Bom, a telesaúde é um desenvolvimento relativamente novo na medicina. Na realidade, ela tem apenas cerca de 40 anos de idade. Mas somente nos últimos anos é que ela começou a se desenvolver mais. E o grande motivo desse grande desenvolvimento foi exatamente a evolução tecnológica das comunicações de dados, dos computadores, da internet e de outras redes que permitem interconexão. Porque telemedicina, ela faz parte de uma integração global de informações, como vocês estão vendo aqui. A internet e as redes digitais permitiram a integração completa dos profissionais, dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios. Existem equipamentos que já produzem dados para as imagens, dados de laboratório e assim por diante. Então, esse objetivo de você conseguir uma integração total de redes já está sendo conseguido na maior parte dos países. Então surgiu o que a gente chama de telesaúde. Então, o que é telesaúde? Ela é definida como o uso das tecnologias de telecomunicação para interação entre profissionais de saúde e pacientes, com a finalidade de quê? De realizar ações médicas e de atenção à saúde à distância. Ok? Bem, a telesaúde, evidentemente, é um processo que envolve uma interdisciplinariedade, ou seja, ela envolve várias áreas do saber, desde telecomunicação, eletrônica, sistemas de computação, o software e também o encaixe dessas atividades com o funcionamento do sistema de saúde como um todo. A atenção primária, a atenção secundária, terciária, o sistema de referência contra referência, de regulação, a atenção dada aos pacientes por diversos profissionais de saúde, a prevenção, a educação popular da saúde e vários outros temas que estão em voga hoje em dia. E a telesaúde então se encaixaria como o quê? Como uma nova ferramenta nesse armamentário de coisas que a gente pode fazer. Existem vários tipos de telesaúde. Aqui nesse slide vocês estão vendo alguns deles, os mais principais. A telemonitoração, que é a possibilidade de você acompanhar os dados do paciente, como por exemplo eletrocardiograma à distância, o diagnóstico à distância, o telediagnóstico, a segunda opinião e a teleconsulta, que são formas de interação entre profissionais de saúde, o telesocorro e até a teleterapia, ou seja, a possibilidade de fazer algumas terapias à distância. Ok? Então, esses vários tipos de telesaúde, alguns deles são específicos da medicina, como por exemplo o diagnóstico, né? Também às vezes da enfermagem. Então nós temos especializações da telesaúde. Nós temos especialização de telesaúde na enfermagem, que é chamada de teleenfermagem, teleodontologia, telepsicologia, telepsiquiatria, teleradiologia e assim por diante. Então praticamente hoje todas as especialidades das ciências da saúde têm já alguma aplicação de telesaúde. Ok? Então, as aplicações mais comuns quais são? Elas diferem entre os países, depende do histórico do desenvolvimento da telesaúde nesse país e também das características do sistema de saúde. Então, nos Estados Unidos, os mais comuns são radiologia, cardiologia, dermatologia, psiquiatria, atenção domiciliar e saúde, medicina de urgência e patologia. Várias outras também, mas essas são as principais. Enquanto que no Brasil o perfil é diferente. Aqui, por vários motivos, a cardiologia tem mais aplicações, seguido da radiologia, da psicologia clínica, da patologia, e depois viriam outras que estão começando a surgir, como, por exemplo, clínica geral, oncologia, etc, etc. Tá bom? Então, isso faz com que essas aplicações que estão agora nesse status atual dessa forma vão continuar progredindo e outras áreas da saúde eventualmente vão começar também a aplicar as várias tecnologias que eu vou mostrar para vocês.
Por que telemedicina no Brasil? Por que a telemedicina ou a telesaúde é importante no Brasil? Primeiro, evidentemente, ele é um país com dimensões continentais, grandes distâncias, né, grandes despesas de deslocamento, estadia, tempo necessário. Então, um país tão grande, evidentemente, não dá para fazer uma medicina, uma saúde de qualidade como se vê nos grandes centros. No Brasil, 90% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Também nós temos o caso que nós temos áreas com baixa densidade populacional, que são remotas, pobres, de acesso difícil, muitas vezes sem estradas, e para essas áreas, então, a telemedicina poderia ser ideal. Um outro ponto importante também é que nós temos uma desigualdade muito grande de distribuição do serviço de saúde no país, tanto numérica, né? Por exemplo, 85% de todos os médicos estão localizados em apenas 100 cidades. Nós temos 5.650 municípios. Por outro lado, o Brasil hoje é um país que tem uma boa infraestrutura de telecomunicações, tem recursos abundantes em termos de tecnologia, e isso faz então que todos esses 4 fatores se combinem para que a telemedicina no Brasil seja uma boa aplicação. Então, a telemedicina, pessoal, ela tem hoje um desenvolvimento, como vocês vão ver no mundo todo, muito grande. É uma área que já está plenamente desenvolvida e plenamente utilizada em muitos países, como no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tá? Então, essa telemedicina, ela cria para a medicina uma nova situação, para a área de saúde em geral. Você pode criar um novo modelo de serviço para clientes internos, através do oferecimento para os seus clientes, por exemplo, de um hospital no qual você trabalha, oferecer para ele segunda opinião, teleconsulta, com centros mais avançados que o seu. Então, a junta médica virtual. Você pode expandir a tua rede de atendimento, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo, um determinado hospital pode ter teleconsultórios em vários lugares. E também a possibilidade de centralizar recursos humanos especializados. Digamos, você tem um especialista que é muito raro, muito difícil de achar, ele pode funcionar para a rede toda através do modelo de serviço de telesaúde. Para clientes externos, a sua instituição de saúde pode prestar serviço, por exemplo, para outros hospitais menores e sistemas de saúde privado e público. E também pode hoje, claro, prestar serviços diretos para pacientes, como nós vamos ver, através do home care ou da atenção de saúde direta para o paciente através de tecnologia. Bem, nós podemos fazer tecnologias, usar várias tecnologias para telemedicina, desde a mais simples, como papel e correio, e telefonia, seja convencional, fixa, ou seja telefonia móvel, celular, ou ainda radiocomunicadores, mas principalmente esses últimos 4 pontos são os que se desenvolveram mais nos últimos anos no Brasil. A telemedicina digital, aquela que é feita através de meios digitais como CD e DVD, redes digitais de intercâmbio de dados, a própria internet e agora no nosso futuro também está a TV digital interativa, tá? A TV digital interativa, especialmente, ela ainda, embora esteja no começo no Brasil, ela tem características de interatividade, ou seja, ela pode interagir com o usuário na ponta. O usuário pode marcar, por exemplo, uma consulta no posto de saúde através da TV digital. Ele pode acessar materiais interessantes de informação sobre saúde através da TV, solicitando aquilo que ele precisa. Pode assistir filmes instrucionais ou educacionais. Isso é um grande... uma enorme área de aplicação que está apenas começando. Entre as ferramentas digitais que nós podemos usar para telemedicina, nós temos o mais comum, que é o correio eletrônico. Podemos também usar outros recursos como a web, a transferência, o download de arquivos e também, principalmente na interatividade, a teleconferência, a televideoconferência e sistemas integrados que unem bancos de dados com o prontuário do paciente e videoconferência, que são os sistemas mais sofisticados. Ok? Então, esse software da telemedicina é a parte fundamental da coisa. O núcleo de função é dado pelo software, que tem 2 componentes principais. O componente de função de dados, que permite capturar, modificar, armazenar e transmitir os dados clínicos e demográficos sobre o paciente, para que isso possa ser processado em uma sessão de telemedicina.
Então, para que isso ocorra, também tem que ter a função de interação, que permite que os participantes das duas pontas interajam entre si, discutam, orientem, etc. Por exemplo, eles podem, os dois, abrirem, cada um em sua ponta, através da internet, uma radiografia ou uma imagem patológica, e aí os dois médicos, ou um médico e um outro profissional de saúde, podem então discutir entre si e haver todo esse processo de teleconsulta, telediagnóstico, teleterapia, etc. Ok? Bem, então a telemedicina é baseado no software e para isso os médicos, os enfermeiros e outros profissionais de saúde têm que aprender, em primeiro lugar, como usar essa tecnologia. E, em segundo lugar, claro, onde e quando usar. Vocês vão ver que as várias aplicações disponíveis para a telesaúde permitem fazer coisas muito interessantes. Agora, existem dois tipos básicos de atuação em telemedicina, né? Como que você interage em relação ao tempo. Um que é assíncrono, ou seja, em que o profissional de saúde e o paciente, ou dois profissionais de saúde em cada ponta, não estão presentes ao mesmo tempo no ambiente virtual. Em inglês, essa aplicação recebe o nome de Store and Forward. E existe a aplicação em que eles têm que estar na mesma hora e data, ao mesmo tempo, no sistema virtual, na rede, para que possa haver o diálogo, a informação em tempo real. Ok? Bom, a segunda opinião, especialmente, é uma aplicação extremamente solicitada e interessante. Ela é feita entre médicos, geralmente do tipo Store and Forward. Por exemplo, um paciente tem um câncer raro e o médico dele resolve pedir uma segunda opinião de um especialista que está num outro país, por exemplo, ou está na USP, ou está numa universidade ou num centro hospitalar de primeira grandeza, e ele tem uma dúvida sobre aquele paciente, sobre o diagnóstico, encaminhamento à terapia adequada. Então ele entra em contato por e-mail, pela web ou por teleconferência com este centro de segunda opinião e usando determinados tipos de softwares, que podem ser genéricos ou especializados, então ele vai eles vão interagir entre si para chegar a uma opinião comum. Por exemplo, existem softwares que permitem fazer telemedicina por e-mail. Como vocês estão vendo aqui, foi desenvolvido pelo MIT e ele permite que você envie dados do paciente por um e-mail estruturado, né? Não muito diferente do e-mail comum que captura vários dados daquele paciente. Existe também a telemonitoração, por exemplo, o eletrocardiograma. Se utiliza um equipamento simples chamado CardioBip. Esse CardioBip, ele é um eletrocardiógrafo portátil de 3 até 12 derivações. Também pode-se utilizar um estetoscópio eletrônico que capta os batimentos cardíacos audíveis. E o usuário, então, aprende a usar esse equipamento, ele durante alguns segundos colhe o eletrocardiograma ou o audiograma cardíaco, depois por linha telefônica ou pela internet ele se comunica com uma central de telemedicina, onde existem médicos especializados, enfermeiros que vão ajudar a dar o diagnóstico e fazer esse intercâmbio de dados. Por exemplo, o paciente pode estar tendo um infarto do miocárdio e não saber, e naquele momento, onde quer que ele esteja, por exemplo, numa plataforma petrolífera, ou no meio do mato, ou na casa dele, ele pode então ter um diagnóstico imediato se aquele eletrocardiograma é anormal ou não é anormal, e a central telemedicina, então, conforme for o caso, pode fazer a remoção dele. Então, isso no Brasil, esse tipo de aplicação de eletrocardiograma transtelefônico, como é chamado, existem já várias empresas que prestam esse serviço, e também o poder público tem em municípios, em estados, algumas centrais de telemedicina utilizando esse tipo de equipamento. Se você quiser discutir com o paciente ou com o médico à distância mais detalhadamente, você tem então a videoconferência. Então aí apenas, em vez do telefone só, você vai ter câmaras de vídeo, vai ter um hardware e um software de comunicação e uma central de controle. Então aqui você tem um dispositivo que permite a comunicação e a colaboração visual bidirecional em tempo real entre pessoas,
bem como envio de dados. Então você pode conversar com outra pessoa do outro lado, mas também pode enviar dados de imagem, dados de sinais, eletrocardiograma, etc., combinados com a videoconferência. Então esse é um tipo de aplicação em telesaúde, parece muito sofisticado, mas já existem equipamentos que permitem fazer isso, não só através de equipamentos dedicados, equipamentos especiais para isso, mas também através da própria internet, né? Como todo mundo sabe, hoje existem vários programas de telesaúde, de comunicação bidirecional, como o Skype, que dariam para fazer telemedicina. Aqui vocês estão vendo um exemplo sobre videoconferência pela internet, em que um grupo maior, que vocês estão vendo aí sentado à mesa, está fazendo uma sessão de segunda opinião com um especialista da Unicamp, que está ali na tela menor. Então é totalmente interativo, em tempo real e muito rápido, decorre como se fosse uma conversa comum. Só que os dados clínicos do paciente estão online, como o histórico dele, os dados clínicos laboratoriais e até mesmo as imagens, como vocês veem aqui uma tomografia, são transmitidos através da web e permite então que a discussão seja feita posteriormente pela videoconferência, tendo todos os participantes combinados já entre si quando que eles vão usar a videoconferência para fazer essa discussão. Você pode transmitir praticamente qualquer tipo de imagem em telesaúde. Exames radiológicos, tomografias, imagens patológicas, histológicas, pode transmitir endoscopia, imagens da pele, dos olhos, né, teledermatologia, teleoftalmologia. Então existem softwares especializados que fazem isso muito bem, utilizando a rede digital e a própria internet. Especialmente interessante é a telepatologia, que pode ser interativa ou não interativa, e ela envia imagens microscópicas. Como vocês estão vendo aqui, existe uma câmera acoplada ao microscópio e as imagens histológicas são transmitidas para um patologista pelo cirurgião, por exemplo, no caso de uma biópsia cirúrgica. E aqui eu posso transmitir também outras imagens, como ressonância magnética, raio-x, etc. Então, aqui o laudo patológico, ele é feito de uma forma totalmente à distância, sem necessidade de ter um patologista naquele hospital ou naquele centro. Imagine, por exemplo, isso para o diagnóstico de malária, né, na região amazônica. Existem vários sistemas especializados de telemedicina, alguns deles portáteis, como o Tandberg Interne, que pode ser levado em um carrinho dentro do hospital. Tem para ser colocado na sala, na casa dos pacientes, o Telehome Care. E sistemas como a Etra Eikona, que permite uma estação de trabalho de telemedicina extremamente completa e sofisticada, inclusive um scanner de alta resolução. A telemedicina móvel é outra aplicação interessante que tem sido desenvolvida. Graças ao surgimento de telefones celulares e PDAs extremamente sofisticados e completos, verdadeiros computadores portáteis, nós temos a possibilidade de transmitir imagens e sinais e áudio diretamente da ambulância, né, a teleambulância, ou do escritório onde trabalha, ou da empresa, da fábrica onde trabalha o paciente, ou do consultório. Então aqui eu tenho acesso à internet, eu tenho o programa de prontuário eletrônico do paciente e tenho softwares de apoio à decisão de dados clínicos, como por exemplo cálculo de medicamentos automaticamente, tudo controlado por uma central de telemedicina. Então, aqui nós podemos ver, né, que essa aplicação é muito recente, mas vai se desenvolver bastante, principalmente pelo fato de que hoje nós temos milhões de pessoas, no Brasil cerca de 100 milhões de pessoas que têm celulares. Bom, como que funciona então, como que está o status da telemedicina no Brasil? Ela é ainda, como vocês podem imaginar, pouco desenvolvida, tem poucos projetos, a maioria está ainda em início, ou ainda sem uso em rotina, mas há um grande interesse aumentando enormemente. Quais são os obstáculos principais? O primeiro, o principal, é a pouca aculturação do meio médico, né? Os médicos, o pessoal da área de saúde não conhece bem essa tecnologia ainda, então não houve ainda uma aculturação e, portanto, a sua penetração. Muitas vezes os benefícios da telesaúde não são muito aparentes ou não são reconhecidos por esses profissionais.
Temos também, é claro, o problema do alto custo do equipamento e software e das comunicações digitais no Brasil. Mas isso é um problema que vai resolver com o tempo, né? Vai resolver com o tempo. Vai acontecer uma queda natural nos preços dessas tecnologias, como aconteceu em todas as outras. Existem alguns projetos piloto muito interessantes no Brasil sendo atualmente tocados, como a RUT, né, a Rede Universitária de Telemedicina, que é um projeto que vai unir cerca de 80 hospitais universitários públicos do país, ligados a universidades, a faculdades de medicina, e tem vários projetos em andamento. É um projeto da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino do Ministério de Ciência e Tecnologia. Outro grande projeto também é a Rede Telesaúde na Atenção Primária, que é um projeto do Ministério da Saúde. O objetivo desse projeto é dotar todo o território nacional, todos os centros e postos de saúde, principalmente os mais remotos e menores, a terem recursos de videoconferência e de acesso a uma rede de telemedicina gerenciada por núcleos regionais. Nesse momento, agora 2009, maio de 2009, o mapa mostra quais são os estados que já têm implantado esse sistema, que são Amazonas, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Pernambuco e Ceará. Então, esses estados hoje estão com um total de cerca de 900 pontos, distribuídos em 9 pontos regionais e já fazendo aplicações muito interessantes, é um dos maiores projetos do mundo. Bom, nós podemos terminar então agora a nossa aula elaborando algumas conclusões e dando algumas dicas para vocês de como aprender mais sobre telesaúde. Uma introdução bastante básica, né, mas eu espero que vocês tenham condições de se aprofundar. Então, a telesaúde é uma nova tecnologia, ela está revolucionando a prática de atenção à saúde em todo o mundo. Ela aumenta a cobertura, expande a qualidade de atenção e chega a todos os lugares possíveis com redução de custos. Então, olha, é um paradoxo. Como é que você pode aumentar a cobertura, expandir a qualidade e chegar em mais lugares com redução de custos? É só a tecnologia que resolve isso. Existem uma grande variedade, diversas aplicações de tecnologias com distintos benefícios a muitas áreas da saúde. Então vocês têm que examinar na área que vocês trabalham o que existe a respeito. Está se desenvolvendo com bastante rapidez no Brasil, existem já vários projetos para áreas de saúde pública e privada. E, finalmente, para todos os profissionais que estão assistindo esse curso, é bom lembrar que essa é uma nova especialidade técnica e médica e que ela permite a criação de novos serviços e atividades. Então, pessoal, essas conclusões apontam para o fato que hoje a telesaúde é uma parte integrante da saúde, da atenção à saúde como um todo. Embora ela seja nova e desconhecida, ainda não tenha algumas barreiras culturais para sua penetração, não há dúvida nenhuma de todos os especialistas no mundo de que isso vai se desenvolver muito. E grandes empresas como Microsoft, Google, Intel, Cisco, etc., estão desenvolvendo projetos de telesaúde. Justamente porque tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento é uma tecnologia extremamente promissora, né, que promete muitas coisas que são provavelmente verdade. Finalmente, isso cria uma demanda, né, por cursos de formação especializada, que infelizmente nós não temos ainda em grande escala no Brasil. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu estou dando aqui 6 endereços. A Rede Universitária de Telemedicina, rut.rnp.br, o Programa Nacional de Telesaúde, que é www.telesaudebrasil.org.br, o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, que é uma associação científica, o www.cbtms.org.br, e 3 sites informativos, a telemedicina.org.br, a telesaude.org.br e a telemedicina.com.br. Ok? É claro que existe também o site da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, onde existem informações em geral sobre tecnologias de informação e comunicação em saúde, inclusive telesaúde, com congressos, anais de congressos, revistas, etc. www.sbis.org.br.
Não deixe de visitar. E atenção, este curso também tem um site de apoio que vocês devem visitar e já devem ter recebido a informação de onde é, para que vocês possam ter acesso a materiais instrucionais, educacionais, como por exemplo os slides dessa aula, leituras adicionais, links para revistas e livros gratuitos e outras coisas que vocês podem então acompanhar esse curso através do ambiente virtual de apoio, ensino e aprendizado. Esses são os meus dados de contato. Se vocês quiserem progredir mais nessa área, estamos à disposição para ensiná-los. Eu sou presidente do Instituto EduMed para Educação em Medicina e Saúde, uma organização de ensino e pesquisa sem fins lucrativos localizada em Campinas. Aí estão meus telefones, website, e-mail e Skype, para que vocês possam entrar em contato. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. E não se esqueçam, estudem, aprofundem-se mais nesse tema, porque é uma área fascinante da informática em saúde que representa hoje um enorme progresso e uma grande revolução para a área médica. Muito obrigado e até a próxima aula.